Tem uma coisa que eu aprendi que mudou completamente a minha vida e que pode mudar a sua também. Mas eu vou ser sincera, se o seu ego estiver muito alto, você não vai aceitar. Você vai ouvir e provavelmente vai pensar, que besteira. Mas se você estiver realmente disposto a ouvir, isso pode mudar a forma como você se relaciona com as pessoas e com você mesma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já viu um vídeo na internet, leu um comentário e pensou, nossa, que absurdo, nada a ver isso? E aí, ao invés de simplesmente seguir a sua vida, você sentiu uma necessidade enorme de expor sua opinião, debater com aquilo e às vezes até arrumar uma confusão. Agora, pensa comigo, por que a gente faz isso? Por que a gente se sente tão incomodado com a opinião do outro, mesmo que essa opinião não mude em nada a nossa vida? A resposta para isso está num viés que na psicologia é chamado de viés da confirmação. Basicamente, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa e isso faz a gente buscar a confirmação daquilo que a gente já acredita. E aí tudo que vai contra essa visão de mundo que a gente tem cria um desconforto. Só que ao invés da gente lidar com esse desconforto internamente, muitas vezes nós sentimos a necessidade de descontar no outro. E aqui vai o grande problema. A gente acha que está debatendo um problema, mas na maior parte dos casos a gente está só defendendo o nosso próprio ego. E isso me lembra muito a duas coisas muito importantes que eu aprendi. Na Bíblia, em Provérbios 12:16, diz assim: o tolo mostra de imediato seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. E olha que interessante, eu li recentemente um livro que chama Os 4 Compromissos. É muito legal, é uma leitura que vale muito a pena. E um dos compromissos dos 4 era não leve nada pro pessoal. Esse livro ele dá pra gente uma ideologia de vida, como um certo grupo de pessoas no México vive e quais são os princípios que eles aplicam na vida deles para ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida diferente, uma vida melhor. E um dos princípios é esse, não leve nada pro pessoal, né? Então olha que legal, a gente tem uma confirmação na Bíblia, mas às vezes você, né, fala, ai, nada a ver e tal, beleza, tudo bem, respeito sua opinião. Mas a gente não tem isso só dentro da religião, se por acaso você vê desse jeito, né? Esse livro, Os 4 Compromissos, ele tá a parte da religião e traz a mesma ideia. A gente tem uma mania absurda de levar tudo pro pessoal. A gente acha sempre que aquilo é com a gente. A gente posta um stories e alguém compartilhou stories, aí você acha, meu Deus, estão rindo de mim. Gata, estão só ajudando no seu engajamento, relaxa. Às vezes isso até te ajuda. Mas, de verdade agora, por que isso importa? Porque quando a gente aprende a não levar todas as coisas pro pessoal, a vida fica mais leve, muito mais leve, sério, de verdade. A gente para de sentir essa necessidade de responder, de rebater, de querer mostrar que tá certo o tempo todo. E isso tem um impacto direto na nossa saúde mental. Tem um estudo também feito pela Universidade de Harvard. Meu marido fala que eu puxo muito R. Mas enfim, pela Universidade de Harvard, que mostra que a raiva e o ressentimento, eles ativam no cérebro a mesma região que é ativada quando sentimos dor física. Olha isso. Não, sério. Isso é muito, muito importante. Ou seja, quando você se irrita com algo que alguém disse na internet, que você leu, um comentário, o seu cérebro entende que você está sofrendo dor física, como se você estivesse sentindo dor de verdade. Agora, olha que interessante, quando você aprende a simplesmente ignorar isso, os seus níveis de estresse, eles descem drasticamente. Então, às vezes você tá tendo aquele dia que você fala, nossa, cara, que dia estressante, mas aí você pensa e não aconteceu nada no seu trabalho, na sua faculdade, da sua escola, não sei, onde você tá, não aconteceu nada. Mas você tá estressado, tá com aquela sensação, aquela pressão. E aí você nem imagina que isso veio de você ficar irritado lendo comentário na internet, de você ficar batendo boca porque alguém não tem a mesma opinião política que você. Ou de você ficar batendo boca porque fulana disse que o ovo faz com leite, mas você aprendeu que não pode pôr leite no ovo. E aí, muitas vezes, ao invés de guardar uma opinião que é sua, você sente essa necessidade automática, que é o seu próprio cérebro, que foi acostumado assim. Então, existe um esforço intencional que a gente tem que fazer para mudar isso.
E não é fácil, já vou avisar que não é fácil. Ou seja, ficar alimentando raiva e ressentimento só não resolve nada, como ainda faz mal pra você. Faz mal pro seu corpo, faz mal pra sua mente, faz mal espiritualmente. E isso te mantém num ciclo de negatividade que vai sempre te puxando pra baixo. Olha que coisa horrível. E eu sei, às vezes você tá pensando, mas eu não sou uma pessoa que fico brigando na internet. Mas não é só sobre isso. Isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Na família, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Porque às vezes você não é a pessoa que rebate, né? Que vai lá e dá sua opinião e fica batendo boca. Mas existe o outro lado também. Quantas vezes alguém já te disse algo que você não gostou e ao invés de você só deixar passar, você ficou remoendo aquilo o dia todo? Vem cá, você já perdeu um dia inteiro da sua vida só porque alguém te irritou de manhã? E olha que louco! Essa pessoa seguiu o dia dela normalmente, quem ficou carregando o peso disso foi você. Então aqui vai o conselho que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. Aprenda a soltar. Nem tudo precisa de uma resposta, nem tudo precisa ser discutido e nem tudo precisa te afetar. E aí entra um segundo compromisso do livro Os 4 Compromissos. Seja impecável com a sua palavra. Ao invés de ficar usando a sua energia para rebater, criticar, julgar, use ela para construir, para falar coisas que agregam na vida do outro, para evoluir. Isso faz toda a diferença. Se a gente olha para a vida do homem que é o maior exemplo para a gente na Terra, Jesus, ele é a maior referência disso. Ele realmente não levava nada pro pessoal. Ele foi atacado, insultado, humilhado, mas nunca reagiu ao ódio. Ele simplesmente entendia que o problema não era sobre ele, era sobre as pessoas que estavam presas em suas próprias crenças e limitações. E isso ensina algo muito importante. A forma como as pessoas te tratam diz muito mais sobre elas do que sobre você. Quando você finalmente entender isso, você vai ganhar uma liberdade que, honestamente, poucas pessoas têm. Você vai parar de se desgastar com aquilo que não importa. Então, se você quer uma vida mais leve, aqui vai o desafio. A próxima vez que alguém te incomodar, ao invés de reagir imediatamente, para um segundinho e pensa: isso realmente merece a minha energia? Se não merece, você solta. Porque, no final das contas, quem aprende a soltar vive melhor. E esse é um dos maiores segredos para a paz interior.